A genialidade distorcida de Bloodborne, canal do Nautilus. Tá o volume? Seguidamente, quando nos deparamos com algo relacionado à série Souls, uma palavra costuma surgir: realização. De acordo com o próprio Hidetaka Miyazaki, criador da série, essa palavra define toda a filosofia e mecânicas por trás dos jogos da série. A própria dificuldade, famosa por fazer com que os jogadores abandonem a ideia de sequer derrotar o primeiro chefe, só existe para que seja possível. Ô Johnny, é porque você, né, meu amigo? Você aqui, ó. Chori, chori, ungorise, yagarenge, tique, tique. Tô ligado, Johnny. Você é brabo demais. Esse sentimento de realização para superar um desafio, seja ele pequeno ou literalmente gigante. Algo que vemos muito em Bloodborne e que provavelmente veio de uma de suas maiores inspirações é o desconhecido, o distorcer dos fatos para enganar a nossa percepção, de fazer com que cada criatura e lugar nunca sejam aquilo que realmente pareçam ser. A mais antiga e mais forte emoção da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte tipo de medo é o medo do desconhecido. É verdade, o John tem nictofobia. Bloodborne se passa na cidade de Yharnam, onde a doença do sangue antigo se espalhou e começou a distorcer e transformar os habitantes e suas percepções. O jogador é um caçador que recém chegou nessa cidade, e a missão dele é limpar as ruas. Mas limpar as ruas usando o próprio sangue milagroso que causou esse problema todo em primeiro lugar. De acordo com os caçadores, é impossível lutar contra as feras sem o poder do sangue. O que logo no começo nos deixa questionando, será mesmo que o que estamos matando são monstros? Será que nós somos realmente quem somos? Algo importante para Miyazaki na criação de seus jogos é o justificar de cada simples mecânica. Em Bloodborne, os caçadores estão lutando contra feras, portanto eles não precisam de armaduras nem escudos. Eles precisam se mover rapidamente. Demais, né, uma veste de couro possibilita uma movimentação mais rápida e pode ajudar a sustentar ataques das garras dos inimigos. E a arma, empunhada na mão esquerda, ajuda a controlar as criaturas ao mesmo tempo mantendo uma certa distância necessária. Essa é a justificativa para o jogo não conter armaduras ou sequer uma classe guerreiro. Isso reflete demais na jogabilidade e é o que mais diferencia Bloodborne dos outros jogos da série. Wesley. Todas as pequenas mudanças, que a princípio não parecem fazer muita diferença, estão lá para sustentar essa ideia da velocidade. Justamente por causa dessa velocidade, a noção de estratégia e o cálculo em combate para enfrentar os inimigos em Bloodborne foi radicalmente diminuído. Mesmo o caçador sendo muito rápido, a grande maioria dos chefes são mais rápidos que ele. O jogo foi projetado para que se o jogador ficar parado por poucos segundos, ele vai ser morto. Não dá tempo nem de respirar, a velocidade faz o coração bater mais forte e a palma da mão suar. A trilha sonora apoia muito essa experiência. Enfrentar o Cleric Beast sem a música é relativamente fácil, tanto de prever seus ataques como seus padrões, mas com a música ela não só drasticamente aumenta a imposição do oponente, como atrapalha o jogador. Somado com os gritos aterrorizantes da criatura, é fácil saber por que Bloodborne entra na categoria de jogos de terror. Jogo gostoso, meu irmão! Quase todos os chefes, apesar de criaturas enormes, são extremamente ágeis, o que se integra com a premissa do jogo e incentiva a jogabilidade mais rápida. Com uma quantidade muito maior de estamina ou resistência, o jogador se vê arriscando muito mais e esquivando de pouco. O Souls que eu acho mais difícil, pra mim é Além Bloodborne disso, ainda, os ataques recuperam parte do dano tomado, pra mim que ainda é inconscientemente nos deixa procurando por uma brecha o tempo inteiro, e nos faz querer avançar e atacar com ainda mais ferocidade. Quando derrotamos um chefe em Dark Souls, imediatamente recebemos algo em retorno. Além da sensação de realização que uma luta tão difícil nos dá, sempre existe um caminho ou algo que faça valer a pena todo aquele esforço. Em Bloodborne é diferente, geralmente encontramos um beco sem saída, com uma recompensa e às vezes somente uma porta trancada, nada mais. Uma grande quantidade do conteúdo do jogo é opcional, o que aumenta ainda mais essa noção de confusão e acaba distorcendo o mundo em uma espécie de labirinto insano. As áreas opcionais não são simples corredores ou uma simples área aberta. Elas não só se integram com a história, como na maioria das vezes são excepcionais, muitas vezes até melhores que as próprias áreas principais.
eu jogar Bloodborne Uma das mecânicas mais elogiadas sem o da Sandro série é pra a me morte. dizer pra onde eu Quando tenho morto, que ir, o personagem eu derruba vou os pontos ficando de em experiência no círculos, chão velho. e se não voltarmos buscar antes de morrer de novo, Ou o perdemos Sandro tudo. é o Bahia. Vocês conhecem. E até aqui eles decidiram distorcer com esse cara aqui. Não quero dar spoilers, só quero dizer que foi um dos momentos mais aterrorizantes do jogo, e um uso genial da distorção de uma mecânica já tão familiar para nós. Enquanto você continua se perdendo à procura de respostas, você acaba descobrindo algo sobre um tal de Mestre William e a Universidade de Byrgenwerth, o que se torna o único objetivo claro dentro do jogo. As coisas começam a fazer sentido e você passa a focar em algo mais coerente. Quando chegamos a Byrgenwerth, o jogo mais uma vez vira de cabeça para baixo, e literalmente muda tudo. Não tem nem como não ficar, Barry. Praticamente todos os lugares que uma vez já se tornaram familiares a você se distorcem em algo ainda mais macabro, algo merecedor de apreço por qualquer leitor de Lovecraft. Lawrence fundou a Igreja da Cura com o objetivo de usar o sangue antigo para evoluir a raça humana e transformar a vida das pessoas. O poder do sangue é tanto que qualquer doença podia ser curada com ele. Pessoas de todos os lugares do mundo vieram para Yharnam em busca dessa cura. Mestre William, professor de Lawrence, temia o sangue e acreditava que usá-lo era muito perigoso, e que para alcançar os agora descobertos deuses eminentes, o discernimento era a chave, e não o sangue. O que sabemos agora é que esse medo era um medo racional. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. Ao mesmo tempo que o sangue era perigoso, a busca por discernimento também era. Mestre William acabou se equivocando nessa busca e transformando ele mesmo e seus alunos em criaturas horrendas. Os olhos representam o discernimento que todos Esses da Universidade de aí é um Byrgenwerth porre, meu buscavam irmão. impulsivamente. Essas duas fontes são de extrema importância dentro do jogo. O sangue é usado para recuperar a vida. Pode ser consumido em frascos que, diferente dos estos de Dark Souls, não retornam quando acendemos uma fogueira. Eles são gastos permanentemente e curam muito menos. Eles também são usados muito mais rapidamente, o que reforça o sentido de velocidade do jogo. O problema, se você tentar muitas vezes derrotar um chefe, pode acabar ficando sem frascos e se ver na obrigação de perder um bom tempo farmando. O sangue também pode ser respingado no caçador enquanto dilaceramos alguns inimigos, o que explica recuperar a vida enquanto atacamos. Além disso, ecos de sangue, que são adquiridos quando derrotamos alguns inimigos, podem ser usados para aumentar o nível do personagem. Já o discernimento é usado para mostrar certas verdades que pareciam não existir anteriormente. Prefiro deixar bem vago para quem for jogar, mas um exemplo. A boneca, que serve para evoluir de nível o personagem, só acorda quando o jogador tiver 1 ou mais pontos de discernimento. Quando Yharnam se tornou infestada de monstros, a própria igreja recrutou pessoas e fundou a secreta Oficina dos Caçadores, que com o uso do sangue começaram a caçar essas feras. Mas em pouco tempo, os próprios caçadores acabaram sendo consumidos pelo sangue, e eles mesmos se tornaram monstros. O sangue antigo foi descoberto por uma raça de humanoides há muito tempo atrás durante as escavações que hoje se tornaram as Dungeons do Cálice. Nesse submundo eles descobriram os deuses eminentes, seres evoluídos que seu sangue milagrosamente curava e transformava as pessoas que o consumiam. No jogo, as Dungeons do Cálice são uma série de calabouços divididos em diversos andares com diferentes chefes, alguns novos e alguns reciclados do jogo principal. Os mapas são bem mais simples e ainda existem algumas que são geradas proceduralmente para se jogar em cooperativo. Mas ainda assim são diversas áreas opcionais. Claro, existe um incentivo para o jogador querer chegar até o fim desse submundo. Quem sabe não descobrimos mais sobre os antigos Túmerianos, a raça que descobriu esse lugar, ou sobre os próprios deuses eminentes. O que quero dizer com tudo isso é que para cada um dos detalhes colocados no jogo existe uma explicação atrelada à história. Nada foi colocado por simplesmente ser conveniente. Esse tipo de abordagem em game design não só ajuda a passar uma credibilidade maior ao jogo, como torna o mundo muito mais compreensível e contemplativo.
A conexão entre as áreas, a quantidade de atalhos e as poucas fogueiras, agora lanternas, fazem do mundo muito mais conexo e crível do que já visto antes na série. Você pode até discordar, mas a quantidade de passagens e atalhos beira o inacreditável. Por exemplo, o caminho para se chegar na clínica de Josefka. Como diabos eu saí da floresta e fui parar no começo do jogo? Sinceramente, o único que se compara em termos de level design é Dark Souls 1. Claro, isso não necessariamente significa que os mapas são melhores que dos outros jogos. Muitas vezes eles acabam tendo uma estética parecida por serem ruas da cidade. Nos outros jogos da série vemos uma variedade maior de lugares. No meu caso, eu sempre curti jogar de Tifa em Dark Souls, focando em destreza e velocidade. Nem escudo eu usava, esquivar era a coisa mais divertida do mundo. Bloodborne foi justamente construído assim. Não só a esquiva ficou mais rápida, como todos os inimigos, lugares e armadilhas foram construídas para reforçar essa velocidade. Parece que Miyazaki decidiu criar um Dark Souls focado em uma classe só. Entendo a reclamação da falta de builds pesadas e tudo mais. Apesar de ainda ter a classe de mago, a maioria das builds conhecidas foram substituídas por classes estranhas demais. Mas o que eles removeram foi justamente o que não me interessava. Além disso, a temática Lovecraftiana e o design gótico são tão bem realizados que fizeram de Bloodborne, para mim, o melhor jogo da série. Foi bom. Um pouco vazio? Um pouco. Mas gostei. Podia ter gostado mais, mas gostei do vídeo.